Vou mostrar aqui um negócio, ó. Vamos lá. O Palmeiras ontem voltou a jogar com 3 zagueiros, e como disse o Abel, isso não é importante porque ele tem 3 zagueiros, Gustavo Gomes, Luan e Murilo, mas quando não tem a bola, ele sobe com os 2 laterais e vira um 3-4-1-2. Então ele vai chegar sempre com 5 jogadores na frente, com o Mike na direita, Rafael Veiga, Flaco Lopes, quem era o meia esquerda? Ontem, aqui o Zé Rafael e o Richard Rios, o Rony e pela esquerda o Piquerez. Então ele vai fazer sempre um 3-2-5 no jogo. Agora, a recomposição é que chama atenção, porque quando perde a bola, o Palmeiras volta com o Mike aqui e o Piquerez aqui, e faz uma linha de 5. Então seria uma linha de 4 aqui no meio, com o Rony aqui e o Veiga aqui. Só que não. O detalhe é que o Veiga vem aqui na metade do caminho. E o Rony é que vinha aqui atrás para fazer a linha de 3. Então ficavam 5, 3. O Veiga às vezes recompunha e muitas vezes ficava solto. Ou seja, no sistema atual do Abel, o Rony se sacrifica mais do que o Veiga. E o Veiga, solto, fez 4 dos 6 gols do Palmeiras até aqui em 3 rodadas. O Palmeiras tem o melhor ataque dos 4 grandes do Campeonato Paulista. Eu ia dizer do Campeonato Paulista, acho que é, mas eu fiquei na dúvida, já te confirmo. E o Veiga fez 4 dos 6 gols. Por quê? O Veiga está jogando mais livre. Ele não tem a obrigação de vir aqui fechar o espaço que ontem era do Kevson. Ele fica na metade do caminho. O Rony é que vem até aqui atrás para marcar a subida do lateral adversário. Isso faz, né, André Hernan, o Abel até ganhar um prêmio lá em Portugal. Pois é, tava vendo aqui, pela segunda vez, né? Ele foi eleito, o Abel Talento que Marca o Mundo. Abel Ferreira eleito Talento que Marca o Mundo em dezembro. Cria talento, assim que foi eleito na Liga de Portugal. O Abel Ferreira se torna, então, esse talento que marca o mundo, técnico de 45 anos, pelo bicampeonato, né, brasileiro, pela segunda conquista aqui no Brasil. Ele recebe esse prêmio Talento que Marca o Mundo lá em Portugal, mais uma vez. Então, é um reconhecimento, não é a primeira vez isso que acontece lá em Portugal. Bacana esse prêmio, ele inclusive gravou um vídeo na academia de futebol e mandou lá e teve essa premiação que foi feita hoje, né? E aí teve essa repercussão em Portugal que a gente está trazendo agora aqui no De Primeira para vocês. Então, Abel premiado lá em seu país, hein? Tá com moral o homem. Tá com moral. E o Diego Costa tá com moral aqui no nosso chat, pelo visto. Muita gente falando que sim, é um bom nome para o Palmeiras. Diga lá, PVC. Não, só para confirmar, é o melhor ataque do campeonato, sim, com 6 gols, 4 do Veiga. Boa. E qual que é a pior arbitragem já do Brasil? Pelo menos a mais confusa, acho que a gente já pode dar nesse começo de temporada, nem começamos direito. A gente já pode dar a mais confusa para o Rio de Janeiro, hein? Depois do empate em 2-2 contra o Bangu, o Vasco enviou um ofício à FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, pedindo que o árbitro dessa partida, o Tarcísio Pinheiro Caetano, nunca mais apite as partidas do clube. O jogo não teve VAR, porque lá no Rio de Janeiro só alguns jogos têm o VAR, como os clássicos, semifinais e finais. Agora, independente dos erros, PVC, o Vasco não deveria soltar uma nota para exigir um VAR em todas as partidas, e ao invés de barrar o juiz? Barrar o juiz é sempre um erro. Sempre um erro. A gente falou sobre isso na quarta-feira passada, depois do São Paulo ter pressionado a Federação Paulista, quer dizer, telefonado para a Federação Paulista. Nunca é o caminho certo você ligar para a Federação e dizer, ó o que fizeram comigo. O certo é você tentar trabalhar para fazer uma arbitragem que seja melhor. No caso do Rio de Janeiro, é claro, né? O VAR tem que estar em todos os jogos. Você não vai ter condição de estádios em todos os jogos. Esse é um problema da Federação do Estado do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Não dar prazo para que o estádio esteja bom daqui a tanto tempo.
Agora, Rodrigo, depois dessa reclamação, a Ferdi vai receber o representante do Vasco hoje para debater esse assunto, né? É sempre comum, né? A mesma coisa que acontece na CBF no Campeonato Brasileiro. Tem um erro, o time formaliza uma reclamação, aí a federação ou confederação recebe o clube, diz que aquilo não vai acontecer e segue o jogo e a gente não tem uma mudança estrutural. Que a arbitragem foi confusa ontem, ficou claro, né? O segundo tempo acabou com 60 minutos. Assim, você percebe que tem alguma coisa meio de anormal no jogo, um jogo vai até 60 minutos sem ter tido, assim, grandes aberrações. O Vasco, o grande prejuízo que ele alega é a expulsão do Jair logo no início do jogo, né? E aí ele passou a maior parte do tempo jogando com um a menos até o Bangu ter um expulso. Acho que, de fato, a arbitragem foi confusa. Eu não gosto muito desse modelo do árbitro do time vai lá e reclama, e aí põe o árbitro, aquele árbitro específico não apita mais o jogo. Isso aí eu acho que não avança muita coisa, né? Parece escola, né, Hernan? Eu não brinco mais com esse cara. E aí fica complicado, porque assim, ao invés de você reciclar o árbitro, você simplesmente, não quero mais, não existe aquela troca, né? Não existe aquela reciclagem. Não é assim que funciona. Então, eu acho que se torna uma maneira perigosa de você lidar com a arbitragem. Então, assim, os clubes às vezes agem com o coração, muitas vezes, aquela coisa do calor do jogo, que se torna algo muito, muito, muito perigoso. Semana passada a gente estava falando, Júlio Casares, depois aquela questão do gol polêmico do Galo, pega o telefone e liga na comissão de arbitragem, na Federação Paulista, para reclamar. Qual é o efeito disso? Nenhum. E fica só aquela rusga entre arbitragem e jogadores ou clubes no jogo seguinte. Só voltar a CBF faz a reciclagem, né? Pelo menos a CBF tem feito, né? Quando ela afasta o árbitro. Porque, assim, teoricamente, se o árbitro foi mal, ele tem que ser afastado de todos os jogos, né? Se ele não tá... Não é uma questão com o Vasco. Se ele não está em condições de apitar, se ele tem a cunha apitar, ele tem que ser afastado de todos os jogos para se reciclar. Eu acho que a gente vai voltar, só vou esbarrar nessa coisa da declaração do Tite de 2 semanas atrás, de que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é o melhor do Brasil, e a gente sempre vai deixar claro que aqui, quando a gente está falando de estadual no Brasil, é um 0-0 retumbante, né? Tudo é nota 0. Acho que São Paulo tem vantagens, como, por exemplo, quando a gente falou da condição do gramado agora há pouco, se olha o gramado de Mirassol, se olha o gramado de Novo Horizonte, se olha o gramado de Bragança Paulista, é muito melhor do que olhar o gramado de Moça Bonita, que estava um matagal semana passada. Mas aí o ponto central para voltar, e não é discutir qual é o melhor, porque a gente está discutindo qual é o pior, e a verdade é que precisa construir um campeonato brasileiro que seja de verdade, mas alguns pontos são fundamentais. Quando eu toco no fato de que a federação há mais de 20 anos, você vê jogando Madureira e Flamengo Fluminense e Nova Iguaçu no Luso Brasileiro. Ou semana passada, Boa Vista jogando no Cir Resende, mas muitas vezes vai jogar em Moça Bonita um jogo que não é do Bangu, como foi o Fluminense na semana passada, ou como o Fluminense jogou ontem no Luso Brasileiro, que é o campo da Portuguesa. E aí, com o passar dos anos, sem ter a necessidade de dar condição de jogo, o Madureira pode jogar em Conselheiro Galvão contra o Boa Vista, mas não pode jogar contra o Flamengo. Em vez de você construir a necessidade do Madureira ter um estádio para jogar, você diz, esse jogo pode jogar aqui, esse jogo não pode jogar aqui. Por que não pode jogar Madureira e Flamengo em Conselheiro Galvão por anos e anos? Porque não tinha condição de fazer o jogo para televisão. E se não tem condição de fazer o jogo para televisão, não tem condição de fazer o jogo para o VAR. Então a gente cai na questão da estrutura do campeonato, que é muito fundamental para você projetar um campeonato a médio prazo. Não é impossível fazer um grande campeonato carioca, nem um grande campeonato paulista, embora a gente sonhe com um grande campeonato brasileiro. Mas para isso você precisa determinar regras, criar condições e criar prazos para que essas condições sejam feitas. Se você não tem campo, você não tem VAR. Ontem em Brasília, podia ter.